Agora, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Se o Freud retoma e lê com um olhar peculiar a psicanálise, várias produções suas têm esse olhar. Por outro lado, ele nos legou muita coisa que é fundamental para a literatura. Esse texto mesmo, que eu acabo de dizer, o das Unheimlich, ele é extremamente importante para quem vai estudar, a questão do fantástico, a questão do estranhamento nos textos literários, né? É ele quem soluciona uma série de pontos, a ponto do próprio Todorov, né, que fez um estudo sobre o fantástico, dizer, a partir do Freud isso se modifica, certo? A partir da ideia do estranhamento que ele nos dá, né? Sobretudo porque ele vai, inclusive, mostrar até a questão da recepção, né? Como é que alguns leitores recebem de uma maneira os textos ditos fantásticos ou ditos inquietantes, né? E outros de outra, quer dizer, ou seja, no seguinte sentido, as sensações de inquietação, a sensação de estranhamento, de certa infamiliaridade, não são as mesmas de leitor para leitor. Então, alguém pode ficar extremamente incomodado com um texto de terror ou um filme de terror, e outra pessoa assistir e não achar a menor graça e achar que não tem importância alguma. E é o Freud quem vai dizer que isso, primeiro, quem consegue trabalhar com essas questões, ter procedimentos mais eficientes para causar essas sensações nas pessoas, isso vem da literatura, é a literatura que faz isso. E isso vai variar de leitor para leitor. Então, me parece que o Freud contribuiu muito com essa questão e também contribuiu com, não diretamente com os textos que ele produz, porque ligados à literatura, porque quando ele faz alguns textos, por exemplo, Dostoiévski, o Parricídio, ou o texto sobre o Goethe, sobre a vida do Goethe, ou ainda textos mais ligados à vida e obra dos autores, né? Que na verdade não dizem muito respeito ao que a gente espera do ponto de vista da literatura, né? Como crítico literário. Por exemplo, eu vou citar aqui o do Goethe é uma lembrança de infância de poesia e verdade, por exemplo, que ele vai ele vai mostrar uma situação da vida do Goethe, né? O Dostoiévski, o Parricídio, por exemplo, também é mais específico da psicanálise. Agora, ele tem, por exemplo, um texto belíssimo que chama o tema dos 3 escrínios, ou o tema dos 3 cofrezinhos, em que ele trabalha com o Mercador de Veneza e com o Rei Lear, e vai mostrando, por exemplo, vai fazendo também associações com contos de fadas e com a mitologia grega, as moiras, por exemplo. E vai mostrando para nós, vai fazendo todo um trabalho mostrando como amor e morte estão ligados. E quando ele pega a psicanálise, ele pega um ponto só. O ponto que ele pega da psicanálise é o seguinte, é como nós, às vezes, invertemos algo com o qual nós não estamos satisfeitos, né? É uma espécie de reação do inconsciente, né? Então, aí ele mostra que o homem precisa se familiarizar com a ideia de que faz parte da natureza e, portanto, é inevitável que a morte venha e tem que se familiarizar com isso, né? Mas ele não abdica da ideia da morte, da ideia do amor, desculpe. Então, amor e morte se fundem, né? Então, isso é uma interpretação belíssima e literária. E a psicanálise aí é um ponto,
Mas é um ponto fundamental, porque é um ponto de reversão, né? Que mostra como amor e morte se fundem. Né? É um tema dos românticos, né? Com o qual ele trabalha. Né? Além disso, Freud trabalha também com os três primeiros livros deles, que a gente considera as formações do inconsciente, me parece extremamente importantes, porque são os 3 livros com os quais ele vai trabalhar a palavra, a interpretação dos sonhos, né, onde já começa a condensação e o deslocamento, que depois nós vamos verificar que o Jacobson vai trabalhar, vai falar da metáfora e da metonímia, e o Lacan mais para frente vai retomar e mudar um pouco a ideia de metáfora e metonímia também, e depois, em 1901, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, aí ele vai trabalhar sobre os lapsos, os enganos, os equívocos, né, os esquecimentos dos nomes, e as palavras vão estar também o tempo inteiro sendo trabalhadas, os lapsos, né? Isso na literatura é importante e mostra exatamente como há um dado do consciente, outro dado do inconsciente, que estão presentes também no trabalho literário, no ato criativo e também na produção de texto e na hora da análise literária, na hora da interpretação literária. E o terceiro texto é o texto do Schist e sua relação com o inconsciente, que é extremamente importante, o Schist, né, e sua relação com o inconsciente, porque ele vai trabalhar com a questão da ironia, da questão dos jogos verbais, né, um pouco do cômico, do riso, e o que também é fundamental, porque é também o jogo, né, o famoso familionário, né, de modo familionário, que todo mundo conhece, vai mostrar exatamente o jogo verbal, o jogo da palavra. É muito sintomático isso, porque o Freud declarou mais de uma vez, quando ele trabalhava com texto literário, sobretudo quando ele trabalhava com as pinturas, as esculturas, ele vai dizer que ele é mais do conteúdo do que da forma, o que não é verdade. Já a partir desses 3 livros, a gente vê que conteúdo e forma não se separam nunca para o Freud. Então, essa fala dele não se sustenta, porque o tempo inteiro ele está trabalhando com as 2 questões, que é outro dado que o liga à literatura, né? Porque na literatura também não se separa. Então, me parece que sim, que o Freud traz a literatura para dentro da psicanálise, mas ajuda a psicanálise, ajuda a literatura também a se compreender e a poder interpretar melhor.